Boa noite. No mundo das lives, Santos Jazz Festival acontece de 11 a 13 de setembro. E sobre esse festival que acontece todos os anos, a gente conversa hoje com a Denise Covas, organizadora do evento. E aí, Denise, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Como é que vai? Tudo bem, vamos caminhando, né, minha amiga? Temos que ir contra algumas intempéries da vida, mas a gente vai enfrentando e vamos achando aí vamos sendo muito criativas e achando novos caminhos, né? É A isso vida mesmo. é isso aí mesmo. Eu acho que a criatividade é um ponto extremamente importante nesse momento que a gente está vendo em todos os setores, em todos os segmentos, principalmente na cultura, né, Denise? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, nós estamos com o mundo passa por uma série crise sanitária e econômica, sem dúvida nenhuma, né? Agora, diante de tudo isso, sempre acontecem mudanças e que podem ser também mudanças positivas, né? E uma delas que eu acho que é que os novos, por exemplo, nós falando aqui de Santos, né? Nós vamos ter eleições aí municipais. Então, eu acho que o próximo gestor tem como uma das saídas aí dessa crise econômica, e que é algo que já vem sendo dito aí há um bom tempo, experimentado e tido êxito em alguns países e várias cidades, são exatamente os segmentos da economia criativa, onde a cultura faz parte, né? Então, as artes a cultura é um dos setores da economia criativa, que também agrega a tecnologia, games, né, publicidade, arquitetura, biotecnologia, enfim, são todos os segmentos, as áreas onde o insumo principal, vamos dizer assim, é a criatividade, é o conhecimento, né? Então essas atividades elas são compostas por esse insumo aí que é a criatividade, o conhecimento, a inovação, né? E a cultura está dentro dela, e as artes todas de uma forma geral, cinema, música. Então, nós estamos também tendo que nos adaptar. São áreas onde muitos pequenos empreendedores fazem parte desse segmento, então é muito importante que haja um fomento em cima desses setores, não é? Muitos são MEIs, inclusive. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem uma média aí de 60 mil empreendedores que orbitam pelos segmentos aí da economia criativa, sendo acho que 91% MEIs, né? E sofreram Então, muito, né, Denise, nesse período de pandemia? Foi um dos setores mais sim, afetados, né? mais afetados, porque foi o primeiro, principalmente a questão da área da cultura, né? Foi o primeiro segmento a parar e o Dos último, e muito últimos a voltar. provavelmente o último a retomarem, né? Então, os músicos, vamos dizer, os músicos, vamos dizer, locais aqui, do mundo inteiro, muito de tocar em barzinho, e nos festivais, em casas, em espetáculos, em teatros e tal, ficaram literalmente da noite para o dia sem nenhum trabalho, né? E então aqueles que não tinham, por exemplo, alguma outra atividade, né, uma atividade extra, alguma coisa assim, ou uma reserva e tal, estão se vendo numa situação muito Muito difícil. difícil, né? Porque aí começaram essas lives que o pessoal começa a fazer de casa, tudo isso, mas você não tem como cobrar, né? É muito complicado. Então você pede para as pessoas ajudarem, né? Coloca essas coisas, mas você fica dependendo, né, das Você pessoas. não tem um E as valor fixo, pessoas né? não têm. E as pessoas também normalmente, também às vezes dependendo, também estão passando por alguma situação mais difícil, né? Todo mundo também começa a ficar com um pouco de receio, de desemprego, esse tipo de coisa. Então, acho que é uma situação bastante delicada. Isso eu falo assim, teatro, né, para os atores, cinema, não é? Circo, todos, né, De uma forma a geral, classe né? artística, de uma forma geral, ela passa por. Você tem aqueles já consagrados, que para esses é mais tranquilo, né? Mas você tem aí muitos pequenos, né, empreendedores aí das artes que passam por muitas dificuldades, e não só os artistas, né, Roberta, que eu acho que também o que pega muito
Os artistas, eles ainda, de alguma forma, podem até tentar, né, se virar de algum jeito. Agora, e os técnicos? Sim, você E o tem todo o iluminador? staff, né? Toda aquela equipe por trás que trabalhava antes num show, numa peça de teatro, em alguma coisa assim, que agora precisa reaver. Agora, Denise, deixa eu te perguntar, todo ano você vem aqui para a gente falar sobre o Santos Jazz Festival. Esse ano Sim. Não vai ser diferente, só que a gente teve que dar uma adaptada, é isso? É isso. Esse ano seria a 9ª edição do Santos Jazz. Essa 9ª edição que aconteceria esse ano, que sempre foi presencial, nós optamos por transferi-la para o ano que vem, inclusive junto com o patrocinador, tudo de comum acordo, imaginando que a partir de julho do ano que vem a gente já tenha condição, que normalmente o festival é no final de julho, a gente já tem a condição de fazer o festival de forma presencial, né? No entanto, a gente também, pensando em toda essa questão, não é, da classe artística e tudo isso, a gente tinha uma verba local, né, oriunda de emendas parlamentares de vários vereadores de Santos, e que a gente, então, optou por usar essa verba com essa edição live, né, que a gente está chamando de Santos Jazz Live, só que com uma característica muito própria, que é justamente a gente prestigiar o nosso músico aqui, 013, que eu chamo, né, que a gente costuma falar. Então, logicamente, é uma edição bem menor, é pocket, né? Serão 10 shows, sendo que 8 são com músicos nossos, né, de Santos, aqui da região. E apenas 2 shows que são com artistas de São Paulo, que um é a Sabrina Parlatori, que vai fazer bossa e jazz, e o outro é a Cida Moreira, aquela pianista performática maravilhosa que vai cantar de Chico a Amy Winehouse, né? E os outros são todos os shows locais. E é interessante, Roberta, porque os músicos aqui da nossa região, eles já contam muito com o Santos Jazz, né? Porque o Santos Jazz, ele não é um festival que contempla só aquele músico jazzista purista, vamos dizer assim. Aquele jazz que as pessoas têm um pouco em mente, aquele mais tradicional, aquele mais quarteto eclético, instrumental. né? Ele é bem mais eclético, então a gente abre, porque o jazz ele permite isso, né? Por ele ser uma música que trabalha muito a questão do improviso, ele é um estilo que ele aceita muito outros estilos, né? Então o funk, o hip hop, a bossa, o samba. Então você tem samba jazz, bossa jazz, funk jazz, cool jazz, jazz latino. Você veja que tem uma série de vertentes onde ele transita muito bem, né? E isso permite que a gente tenha uma programação sempre muito eclética, né? Soul music. Às vezes você tem assim os primos do jazz, né? Você faz parte um pouco da família. Então, os festivais de jazz, de uma forma geral, no mundo inteiro, eles abrem muito para outros estilos. Então, normalmente a gente tem sempre alguém também só instrumental, alguns grupos só instrumentais num jazz mais tradicional, como a gente também mistura, como ano passado, que a gente pegou um DJ super badalado e que tocou junto com um trio instrumental. Então fez essa fusão da música meio que eletrônica com jazz e ficou demais, né? Porque isso, inclusive, faz com que a gente tenha um trabalho de formação de novas plateias, né? Que você consiga atingir também os jovens e que eles entendam que não é aquele jazz mais tradicional que às vezes ele não curte, mas que sim, que tem todos esses arranjos, tem todas essas combinações que também fazem parte desse cenário, né? Porque, na verdade, a gente precisa atingir várias gerações, né? E para que esse evento, que sempre tem essa abrangência imensa, né, Denise, consiga atingir gerações, a gente precisa ter essa diferenciação. A gente vai só rapidinho para um rápido intervalo, bem rapidinho, eu prometo, e na sequência a gente continua a falar mais sobre o Santos Jazz Festival. Não saia daí. É um minutinho, eu volto já já.
ND está de volta hoje falando sobre Santos Jazz Festival, que acontece de 11 a 13 de setembro. E sobre esse assunto, a gente está conversando com a organizadora do evento, Denise Covas. Denise, quem quiser conferir Santos Jazz Festival esse ano, obviamente de uma forma diferente, pela live, qual que é a plataforma? Sim, nós vamos transmitir pelo canal do YouTube e pelo Facebook do Santos Jazz. Então, é Santos Jazz Festival Oficial. As duas páginas têm esse endereço. Né? Vamos ver, né, como é que vai ser. A gente está apreensivo, porque é novidade para todo mundo, né? Então, isso tem sido uma coisa até, eu acho, interessante, né, Roberta? Porque as pessoas estão muito intolerantes de uma forma geral. Agora, existe uma tolerância em relação a essas transmissões, né? Porque todo mundo, de repente, teve que utilizar a internet e nós ainda não temos uma internet 5G, né? Sim. E aí, às vezes dá algum probleminha, alguma coisa, mas eu acho muito interessante porque as pessoas entendem, né? Porque são muitas lives, muitos festivais, muitas plataformas aí sendo utilizadas. E a gente vai fazer com toda a técnica, com todo o respeito, né, com nossos músicos que a gente sempre teve, com qualidade sonora, né, e vai ser feito num espaço, não é cada um da sua casa, num espaço onde todos vão ser testados para que a gente possa ter, com espaçamento, apenas aquele que for vocalista sem máscara, e mesmo assim todos eles vão ser testados horas antes. Então, a gente está tomando todas as medidas, mas a gente também tem que respeitar a qualidade do som dessas pessoas, que muitas vezes nas suas casas não dispõem, né, de toda essa tecnologia, tudo isso. A gente estava falando, Denise, no início do outro bloco, sobre a situação que a cultura, de uma forma geral, todos os profissionais relacionados a essa área têm sofrido por conta do isolamento social, da pandemia. O Santos Jazz Festival, de alguma forma, ele vem não só para incentivar a cultura, mas também para dar uma força para esses profissionais. Aí eu falo de uma força financeira, a gente está falando? Eu acho que sim, né? Porque a gente optou por fazer essa edição dos 10 shows, não é? 8 são com os músicos locais. Então, acho que é uma forma que a gente tem de prestigiar, não é? Para que eles toquem, todos eles, obviamente, recebendo seus cachês, né? Porque as pessoas, às vezes, esquecem que os músicos, enfim, os atores, toda essa classe artística, o trabalho deles é esse, né? Eles vivem disso. As pessoas, às vezes, parece que confundem um pouco e acham que só quem sei lá, trabalha numa empresa ou, né, tem uma função X é que é trabalho, e que o músico, por ter uma vida um pouco mais autônoma, ele não precisa receber, né? E ele tem conta, tem família, tem contas para pagar, tem tudo isso, então é a profissão dele, né? Ser músico é uma profissão, né? E tem o músico, que é o vocalista, e tem os instrumentistas, né? Que estudam anos, Sim. Continuam estudando sempre, investem muito na sua profissão, na sua carreira, né? E isso precisa as pessoas precisam se lembrar sempre disso, né? Então, eu e o Jamir Lopes, né, que temos aí o projeto, né, o parceiro, a gente tem sempre essa preocupação de respeitar os músicos, né? Então, seja com a qualidade musical mesmo, técnica de instrumentos, de som, iluminação, tudo, como respeitar a sua profissão, né? Então, ele é um cachê normal, estão se apresentando, só o formato que vai ser diferente, né? Não tem a plateia ali ao vivo, mas eles sabem que tem muita gente assistindo. E aí, dentro também dessa edição, a gente também vai aproveitar essa questão do online, que é um acesso que democratiza muito o acesso das pessoas, porque além o presencial, você normalmente atingia as pessoas que estavam ali, né? Por isso que eu acredito muito que mesmo que volte tudo ao normal, o híbrido deve prevalecer. Sim. Quer dizer, a gente vai continuar com o presencial é presencial, né? E o online,
você tem uma condição Atingir muito mais pessoas, atingir né? muito mais pessoas. De repente você está atingindo gente em outro país, em outro hemisfério que você nem tinha essa noção. Então, ele realmente democratiza muito esse acesso. Denise, E aí, então, rapidinho, só antes da gente ir para o sim, intervalo, a gente vai ter uma ação social durante esse evento também, é isso? exato, exato. Então, vai ter um QR Code na tela que as pessoas podem se dirigir a ele, e aí já cai direto na Casa da Vó Benedita, que é uma instituição que todo mundo conhece, seríssima, que atende crianças em estado de vulnerabilidade, né, social. E aí, a cada R$ 10 que as pessoas doarem, ela tem direito a uma máscara, onde 4 artistas de arte urbana, né, o Chesco, o Preo, o Bonfim, e agora me fugiu um pouco o nome, fizeram essas artes e as pessoas vão, a cada R$ 10 tem direito. São 400 máscaras só que a gente fez, então essas 400 pessoas que doarem, e os R$ 10, esse dinheiro vai para a Casa da Vó Benedita e as pessoas ainda ganham uma máscara feita com arte super contemporânea por esses artistas de arte urbana aqui locais, que está bem bacana. Nas redes sociais do Santos Jazz, no Instagram e no Facebook, tem os vídeos, tem os próprios artistas falando, mostrando as suas artes, ficou bem bacana, viu? A programação também inteira, completa, a gente consegue pelas redes sociais? Sim, tem nas redes sociais e também no próprio site do santosjazzfestival.com.br, né? Então, começa amanhã, sexta-feira, dia 11, a partir das 20 horas. Eu vou dar uma coladinha aqui, porque é muita coisa. Então, a gente tem 3 shows, né? A Frank Quartet, Sabrina Parlatória, Didi Gomes e Sambalha Trio, na sexta. Aí, no sábado, também começa às 20 horas, né? Com o pessoal todo aqui de Santos, Kizumba Latina, com Diego Moraes, projeto de Dynamic, Ana Cigarra Quarteto. A gente tem no domingo, que começa mais cedo, porque acaba mais cedo, porque domingo tem a segunda-feira, então a gente sempre faz assim. Então, às 15 horas também tem uma atração para o público infanto-juvenil, do Zero Beto, que é aqui local, está completando aí, se não me engano, 25 anos de carreira, ou 30. Tem o Zuzu Molsauer Trio, que é um instrumentista perfeito. Aí tem a Cida Moreira, 17 horas também, que é a de São Paulo, que eu falei, com esse show A Dama Indigna. E finaliza às 18h30 com o Digo Marançal de banda, num balanço soul brasileiro, né, de soul music. Então. Então nós vamos ter esse caldeirão musical aí bem gostoso que atinge todos os tipos de gostos e públicos, né? A programação completa. Aí a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar de um outro festival, o Festival Criativar. Então não saia daí, a gente volta, é rapidinho, só um minutinho. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, 2 festivais, Santos Jazz Festival e agora o Festival Criativar. Sobre esse assunto a gente está conversando com a Denise Covas, organizadora do evento. Denise, além do Santos Jazz Festival que a gente estava falando, a gente vai ter o primeiro Festival Internacional Santista de Criatividade e Inovação. Fala um pouquinho para a gente sobre Criativar. Sim, exatamente. Até em função daquilo que eu falei no início, né, sobre a questão da economia criativa, esses segmentos serem tão importantes economicamente também, a gente aí lança o Criativar com 40 painéis, 150, 160 convidados do mundo inteiro, do Domenico De Masi, o grande sociólogo italiano, a Brian Solis, um dos maiores pensadores da criatividade do mundo no momento, a galera toda aqui de Santos, como gente do Brasil inteiro, né? Então, nós vamos debater temas aí dos mais profundos da criatividade, as usinas criativas, os desafios das mulheres no empreendedorismo, os compromissos com o milênio, da criatividade da moda sustentável. Então, assim, é a criatividade que leva à inovação na busca de uma sociedade melhor. Esse é o mote do festival, que a gente espera que a gente consiga colaborar muito com a cidade, já que a cidade também é criativa pela rede da Unesco na categoria cinema, né?
Então, a gente espera colaborar aí com as novas gestões, trazendo toda essa reflexão aí sobre esses vários assuntos que podem ativar as potências da nossa cidade. E quem quiser participar, como é que confere, então, o Criativar? O Criativar vai acontecer também nesse mês, de 24 a 27 de setembro, não é? O horário são 10 painéis por dia. E pode ver a programação também, a gente está nas redes sociais, mas também tem o site festivalcriativar.com.br. Vale a pena, tá demais, de um nível altíssimo assim, de convidados. A gente está bem feliz de poder realizar de Santos para o mundo, do mundo para Santos, né? O online não tem barreiras, né? É isso aí. Então, você que estava com saudade da cultura, tem aí 2 excelentes opções agora no mês de setembro. Denise Covas, muito obrigada pela sua participação. Sucesso nesses 2 eventos incríveis. Obrigada, Roberta, a você, a Band, pela oportunidade, mais uma vez, a gente poder divulgar aqui os nossos eventos. Obrigada. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.